Bendito Deus, eterno Pai, mais uma vez, está aí teu filho, Senhor, que vai trazer a tua mensagem, Deus. Senhor, dá coragem, Senhor, autoridade, Senhor, para nós ouvir a tua palavra, Deus. Para a gente, Senhor, cada dia, Senhor, andar segundo o teu mandamento, não o que nós queremos fazer, Deus. Cobre ele, Senhor, derrama teu azeite sobre a cabeça dele, Senhor. Usa a língua dele como o Senhor fez com Jeremias, Pai. Senhor, por essa noite, Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, você falou ontem, falou hoje e fará para sempre, Pai. Muito obrigado por essa noite, Deus, e usa teu filho, Senhor, com autoridade, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Nós iremos fazer menção de alguns versículos, glórias a Deus, deste livro de Jó. Nós iremos ler alguns versículos no capítulo 1 e depois no capítulo 14. Capítulo 1 e o capítulo 14. Enquanto você está procurando o texto, o tema é preservando e superando. Preservando e superando. Capítulo 1, se você achou, diga amém. Amém. Diz assim os primeiros versículos desse capítulo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comer e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Capítulo 14. Você que achou, diga glória. A partir do versículo 1. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e faz entrar juízos contigo. Que da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os teus dias estão contados, contigo será o número dos teus meses, e tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que como jornaleiro tenha prazer ao seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Podeis se assentar a todos, por gentileza. Queridos, antes de iniciar a palavra, como me é de costume, quero louvar a Deus por me permitir estar retornando a essa casa, a segunda vez esse ano, e fico feliz com Deus ter me permitido isso. Quero agradecer ao diácono Laerte pelo convite,
pelo pastor Daniel, que deu a permissão para que isso pudesse acontecer. Que Deus continue abençoando esse ministério, essa casa, o departamento da família, e continue abençoando as vossas vidas. Que a cada dia você possa ser acrescentado em Deus de conhecimento, de graça, de poder, de autoridade. Eu poderia pedir que Deus fizesse tantas coisas materiais sobre a sua vida, mas eu costumo dizer que não adianta nós termos tantas coisas materiais ou vitórias humanas se nós não temos o principal, que é a presença de Deus. Então o importante é que a presença de Deus esteja na tua vida, na tua casa, na tua história, nos teus projetos, e que a cada dia você possa viver experiências sobrenaturais com esse Deus Todo-Poderoso. Queridos, falar sobre família numa linguagem de citação é uma das coisas mais fáceis no conceito de citar. Porque a Bíblia, em todo o seu contexto, ela traz textos que falam sobre família, seja de uma maneira direta ou como pano de fundo. A história de Jó, por exemplo, se a gente analisar, é todo um livro baseado em uma tragédia familiar, em algo que aconteceu dentro da casa de Jó. As coisas, as perdas, os momentos difíceis, as lágrimas, por final a enfermidade. Mas tudo começa dentro da casa dele. Toda a história do livro, ela é baseada sobre uma restauração, que começa sobre a restauração da sua família, em uma mulher que lhe repreende, como se dissesse: é melhor morrer agora do que continuar vivo. Uma mulher que desiste de um homem que é tirado os seus bens, que é arrancado os seus filhos, que tem que morar no lixo do lado de fora do acampamento, porque tudo lhe foi arrancado. Rico, próspero, em um grande momento financeiro, mas quando o momento de superação ele chega, ele não escolhe situação social, ele não escolhe se você está bem aos olhos humanos, ele não escolhe se você está bem financeiramente falando. É verdade que existe uma lógica no mundo, ou uma característica social de dizer que, olha, precisa de dinheiro para ter felicidade, ou ele compõe. Dinheiro é para ajudar em certas coisas, mas dinheiro não compõe felicidade. Felicidade não é baseada em você dirigir um carro potente. Felicidade não é você morar numa casa na Barra ou no Alphaville. Felicidade não é você poder ostentar alguma coisa, não. Felicidade não é isso. É apenas você dizer que tem bens, tem coisas que te faz bem. Quem se agarra em coisas materiais para poder ser feliz, é porque na verdade ainda carrega dores na alma. Quem se agarra em conquistas humanas para poder pensar em felicidade, me desculpe a minha sinceridade, é porque ele não tem noção do que é ser feliz. Felicidade baseada na Bíblia é você ter paz. Ter paz na Bíblia não é ausência de guerra, não é ausência de sofrimento, não é ausência de desespero em alguns momentos. Ter paz na Bíblia é você ter consciência, é você ter entendimento, é você aprender a superar momentos difíceis, é você chorar, mas saber aonde chorar, é você saber carregar a presença de Deus e entender que antes que você possa conquistar a tua casa, você foi conquistado por Cristo. Ainda que a tua família vire as costas para você, mas você faz parte de uma família espiritual, de uma igreja lavada, remida, restaurada. Você tem um pai, você tem um amigo, você tem um irmão, e você tem a presença do Deus Todo-Poderoso na tua vida. Mas tudo isso tem que ser valorizado. O mundo ele consegue certas vitórias, me permita-se dizer, e é uma realidade, porque nós deixamos de valorizar aquilo que é importante.
pessoas que desistem de suas casas. Entenda uma coisa, querido: você pode pregar bem, louvar bem, você pode fazer uma série de coisas, Deus pode te usar por milagres, você pode ser um instrumento que Deus faça coisas extraordinárias dentro da tua casa, dentro da tua família. Deus não vai invadir um espaço que primeiro Ele começa com as tuas atitudes, para que algo possa mudar ali. Deus vai entrar, vai, mas primeiro é o teu comportamento, é a tua atitude. E aí me permita aqui falar algumas coisas que eu creio que vai servir para alguns aqui. Não adianta você ter excelente relacionamento aqui dentro e você não tem diálogo na tua casa. O texto, se você pegar o capítulo 1, nós temos um problema sério, que às vezes a gente pega certos personagens da Bíblia e temos dificuldade de ver os erros deles, ou ver a proteção assoberbadas dele. Se você pegar o texto, prestar atenção no capítulo 1, ele deixa claro que o conceito de banquete é um conceito de festas alongadas, festas regadas com algumas coisas que fazia Jó fazer o seguinte: eu tenho que sacrificar por eles, porque blasfêmia houve, erro houve, defeitos houve. Só que tem um detalhe, querido: eu posso orar, eu posso interceder, mas eu também tenho que quebrar algumas coisas. Aí você fala: mas Marcelo, por que você está falando isso? Cultura do Oriente. Quando alguém era rico, um pai, ele era o líder total e a finança ficava em suas mãos. Se ele era líder de tendas, conceito antigo familiar do Oriente, significava o seguinte: que toda a família financeiramente estava nas suas mãos, e seja a própria família dos seus filhos. Se havia banquetes, se havia eventos assoberbados, estavam dentro do espaço que Jó tinha limites. Mas o que Jó fazia? Jó não parava os banquetes, Jó sacrificava. Jó não puxava a rédea, Jó sacrificava. Aí entenda uma coisa aqui, querido: tem hora que você tem que falar duro porque você ama, mas você quer passar a mão. Tem hora que você tem que dizer não, mas você faz de conta que não está entendendo. Aí lá na frente alguma coisa acontece, aí você vai dobrar o joelho. Deus, por que tu está permitindo isso? Não é Deus permitindo, Deus dá oportunidade para você tomar uma atitude e você não tomou. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Quem tem que ser exemplo é você. Não adianta eu falar em línguas aqui, mas na minha casa não tem um culto. Não adianta eu sapatear, pular, voar, dar cambalhota, mas na minha casa eu não faço nada que mude. E o pior não é isso. Sabe que você cria contradições no ambiente, porque filhos, esposa ou marido está vendo que você aqui é um e lá em casa é outro, que aqui é um comportamento, dentro da tua casa é outra coisa. Ei, meu querido, Deus chamou para você carregar a presença que você tem aqui, mas levar ela para dentro da tua casa, e você é o canal para levar ela. Aleluia, glórias a Deus. Noemi era diferente. Noemi teve tragédias, Noemi teve perdas. Se Noemi existisse hoje dentro dos padrões do texto, alguém fala: Noemi, confessa o pecado, tem alguma coisa errada aí. Ela escuta o marido e vai para Moabe. Alguém vai dizer: tu fez errado. Às vezes, meu irmão, às vezes em certas situações a gente se cala para falar a verdade lá na frente. Tem tempo de falar, tempo de ficar quieto, mas em todo tempo é tempo de orar, é tempo de buscar. As perdas vieram, filhos, marido, em um curto período de 10 anos. É muita perda para um período tão curto. Mas aí você vê o comportamento diferenciado. Uma nora vai embora, mas chora. O contexto original hebraico traz uma ideia de choro de criança, com grito,
com o ruivo. Você já viu alguém chorar por perder alguém? Foi esse choro que aquela mulher teve, porque ela não teve coragem de seguir Noemi. Ruth segue. Às vezes nós falamos muito de Ruth, mas esquecemos quem influenciou Ruth. E quem influenciou? Noemi. Comportamento, conduta. Meu irmão, entenda uma coisa: tem tanta gente que Deus usa muito mais do que muita gente que prega. Sabe por quê? Falar bonito é fácil demais, viver é diferente. Citar, verbalizar é uma coisa fácil. Se você tiver já um tempo que você fala, ministra, prega, louva, se você não vigiar, você prega mentira e louva mentira. Mas para você viver a casa é diferente. Casa, família, não adianta. Lá não engana. Ou é uma conduta, ou é outra. Ou é cheio, ou é vazio. Ou entende, ou não entende. Ou tem sentimentos, ou não tem sentimentos. Não adianta falar que ama, levar rosas, levar bombom, se no dia a dia não aceita, não conversa, não tem diálogo. A vontade que impera é a vontade dele, ou é a vontade dela. Querido, entenda uma coisa aqui: família tem que caminhar junto. Se não caminhar junto, não vai ter mudança. O conceito de Jó, porque pessoas podem cometer erros. As perdas vieram, você conhece o texto. E perder, meu irmão, é uma coisa difícil demais. Perder. E aí entra uma coisa que entra o conceito de superação. Aonde? Quando as coisas que acontecem na tua casa foge da tua orçada, foge daquilo que você programou. Jó em nenhum momento esperava perder bens, perder filhos, a mulher que ele ama virar as costas para ele. Nada disso foi esperado por ele. Eu acredito e falo sem falhas, mesmo analisando o texto. O que fez ele superar as falsas amizades é porque perdas maiores ele teve. Então ter falsos amigos eram de menos. De menos. E aí eu vou lhe falar uma coisa para você entender e compreender, querido. Amigos vêm e vão. Amizades passam. Vai ter pessoas que vão ser importantes na tua vida por um período, mas vai passar. Sabe quem vai valer a pena? É aquele ou aquela que quando você vira o rosto está do teu lado da cama dormindo. E é essa pessoa que você tem que valorizar. É essa pessoa que você tem que amar. É essa pessoa que você tem que demonstrar sentimento. Ô filho, não adianta você achar que é esperto só porque você vive em uma geração diferenciada. Sabe por quê? Vai chegar o dia que alguém vai achar que você é burro também. Me desculpe rasgar o verbo, mas a ideia é esta. Porque às vezes os filhos de hoje pensam que os pais são ultrapassados, não entendem nada, não compreendem nada. E aí o que acontece? Criam laços de amizade e cumplicidade lá fora e perde esses laços dentro de casa. E sabe quando ele começa a valorizar? Muitas das vezes quando está no pior momento. Mas aí entra a vergonha, e aí entra o erro. E aí entra aquela questão de não querer admitir que errou, de não querer ouvir o pai dizer eu sabia, de querer ouvir a mãe dizendo olha eu te avisei. Então se fecha, se tranca. Deus está dando oportunidades para famílias aqui que está começando em cada relacionamento desse. Por quê? Porque depende de cada um. Sabe por quê? Nós iremos passar por cada fase que toda família vai viver. Toda família vive momentos que não depende dela. Vai chegar o dia mau, vai chegar o dia do sofrimento, vai chegar o dia da lágrima, vai chegar o dia da perda, vai chegar o dia da dor. E é nessas horas que vai ser provado se essa família tem estrutura ou não. Essa hora Jó esteve sozinho no processo da transformação e de superação. Vai para o ambiente, e é interessante, você conhece o texto do capítulo 14.
Texto esse em que ele faz uma alusão ao carvalho cortado. A linguagem do texto se fala do carvalho aqui. Carvalho esse que arrancando tudo, deixando apenas raízes afundadas na terra. Mas é um dos poucos e raros tipos de árvores que basta o orvalho. O cheiro é o orvalho. É o suficiente, não é um processo rápido. É um processo longo. Mas começa como? Fortalecendo raízes. Estruturando raízes. Querido, o primeiro processo não é Deus que vai fazer. O primeiro processo é você. Terra arrasada, qualquer família pode ser. Terra destruída, qualquer família numa visão de aparência pode ser. Mas o que vai mostrar que vai haver esperança para ela é a estrutura da raiz. E isso vai depender da maneira que você está envolvido com Deus. E a maneira que você leva a presença de Deus para a tua vida. Aí você fala, mas Marcelo, presença de Deus tem a ver com família? Tem. Sabe por quê? Porque se você ama Deus, você vai amar a sua casa. Se você suporta a luta pela obra, você vai amar a sua família. Se você ama o viciado lá fora, você vai amar o teu filho homossexual, o teu filho viciado, o teu filho que não presta, o teu filho que te fere, o teu filho que te machuca. Mas se você não desistir, Deus pode mudar o quadro desse negócio. Oh, aleluia. E aí eu falo para você, aproveita, porque nem todos vão ter a liberalidade, como aqui foi citado, o testemunho de pessoas que puderam conviver com filhos, que puderam ter algum tipo de restauramento dentro da sua casa. Nem todo mundo vai ter isso. Nem todo mundo vai ter esse evento ou esse momento. Eu posso citar-me como exemplo do péssimo relacionamento que eu tinha com meu pai. Relacionamento a esse que já levou a brigas na minha época de adolescência para início da fase adulta, que me fez puxar faca para o meu pai, que fez da época que eu estava lá envolvido com pessoas que não prestam, quando foi me feita propostas inclusas, querer inclusive pensar na minha mente o seguinte: já que querem eu, então quero a liberalidade para matar os meus pais. E isso, meu querido, não foi um pensamento que foi da noite para o dia. Sabe por quê? Quando tinha na minha casa algumas coisas que eram ruins, tipo, se um filho cometesse uma falha, caía sobre mim, porque na minha época só eram meninas, eu era o único homem. Apanhava de fio 4 milímetros. Você já apanhou de fio 4 milímetros? Apanhava de borracha de chuveiro Lorenzetti, de ficava as costas sangrando. Chegou uma época que tomei tanto ódio, mano, que uma certa feita minha mãe quebra uma vassoura na minha cabeça e nada eu senti. Fiquei com tanto ódio no coração que uma vez eu peguei um imã e taquei na minha irmã por causa de algo que ela fez. Ninguém fez nada, mas quando eu fiz, toda a família começou a rir da minha cara. Tinha um imã do meu lado e uma voz falou: taca. A minha intenção era cegá-la, mas ainda acertei o supercílio dela. Caiu tonteada. Apanhei. Sabe o que você apanhar rindo? Eu apanhei rindo, porque o ódio tomou conta do meu coração. O diabo teve espaço. Sabe por quê? Por causa das divisões dentro de casa. A gente lê a Bíblia porque a Bíblia, querido, ela ensina tudo. Você tem a história de Isaac, sorriso, alegria. Um homem que pode ser seguido como exemplo, mas como pai houve falhas. E essas falhas fez com que uma mãe tivesse um filho preferido e o pai e o outro. Chegando na velhice, houve uma armação. E por que isso? Porque houve divisão dentro da casa. E aí a gente escuta alguém dizer o seguinte: olha, mas você sempre vai gostar mais de um filho do que o outro. Querido, existe uma coisa que separa. Sentimento é uma coisa, você ter afinidade é outra coisa. O mundo ensina que afinidade e sentimento é o mesmo, não. E aí, não fugindo do texto, nunca jogue na cara de um filho o sucesso do outro.
Nunca jogue na cara de quem está na tua casa como: tu não consegue nada e fulano consegue. E me desculpe a minha ousadia, tem mulher que faz isso demais com o marido. Se o marido está no vento, ela detona ele. E às vezes tem mulher que tem esse negócio: marido de fulana tem, Beltrano consegue, e tu não tem, tu não consegue. Cometemos falhas, e o pior não é isso, é quando nós temos o defeito clássico humano. Sabe qual é o defeito? Na hora de confessar, não é um confessar, é uma mentira, porque a gente não assume o erro. Sabe o que a gente fala? Fulano está me amassando, fulano está me perseguindo, mas o que a gente fez? O que a gente diz? Contamos o nosso lado, só que a gente esquece, querido, aqui tem um corpo ministerial que não vê nada, mas Deus vê tudo. Ele vê aonde a gente está inventando, está mentindo, está enganando, está contando história, está querendo passar a mão, está inventando coisa, está colocando a culpa mais do outro. E o pior não é isso, ainda vem para a igreja e fala: Deus, me ajuda em oração que eu não estou aguentando mais não. Mas na verdade ele ou ela quer a prova de casa. Mas Marcelo, essa mensagem para a família é. Essa é a mensagem. Para que não chegue um momento de dor e você não faça como é o costume. Depois que o caixão lacra, aí todo mundo fala: bom marido, bom filho, bom esposo. Eu queria mais tempo, mas você teve tempo. Eu queria falar, você podia falar. Eu queria conversar, e quantas vezes pôde conversar, mas porque não conversou, porque não falou, me desculpe a minha sinceridade, você não sabe se você vai sair daqui hoje e vai estar vivo amanhã para contar a história. Então aproveite hoje para buscar presença, para se encher da glória de Deus, mas para valorizar aquilo que vale a pena. Você sabe por que Davi, por exemplo, é um dos grandes exemplos familiares, apesar de tantas tragédias e erros que ele mesmo cometeu? Imagine você estar numa família de guerreiros, uma família de soldados, uma família de pessoas que tinham uma boa situação financeira, e o teu pai te coloca o quê? Para tu cuidar de ovelha. Depois que é no campo de batalha, teu pai te bota para levar marmita para os outros. Tu é tratado como empregado e não como filho. Mas você não vai achar em nenhum texto bíblico Davi dizendo que odiava sua família. Você não vai ver ele murmurando. Você não vai ver ele recriminando. Pelo contrário, quanto mais perseguia ele, mais ele buscava a presença de Deus. Tem duas maneiras para você superar as adversidades da tua casa. A primeira começa pela presença de Deus te tratando, te curando, te fortalecendo, te restaurando. A segunda é você colocando em prática tudo aquilo que Deus te ensinou através da palavra. E uma das coisas que Ele te ensinou é o seguinte: tem pessoas aqui que estão falando demais. É tempo de ficar com a boca calada. É tempo de ficar buscando. Para de falar, para de murmurar. Comece a adorar e a buscar a Deus. Davi fez isso. E o que aconteceu com Davi? Grandes experiências de Davi aconteceram quando a sua família não aceitava. Quando ele matou o urso ou o leão foi quando? Quando a família botava ele para cuidar de ovelha. Quando ele foi preparado para matar Golias, foi quando a família coloca ele como um empregado para levar comida. Davi, meu irmão, ele preferiu ficar debaixo da presença de Deus. E quando Deus honrou ele não esfregou na cara da família dele. Pelo contrário, ele arranca a cabeça de Golias e leva a cabeça para o exército israelita, para poder trazer moral a
trupe, ou seja, para o grupo da milícia militar, como se dissesse: olha, um menino magrelo, um menino franzino, um menino que não tinha forças, fez isso, mas não fui eu, foi Deus através da minha vida. Se Deus fez isso através da minha vida, Deus vai fazer através de você. Deus está falando contigo. Levante as tuas mãos e adore a Ele. Mas Marcelo, é culto da família. Culto da família também é culto para você adorar a Ele. Briguei, como eu disse, com meu pai. Odiava o meu pai. Só que Jesus me alcança. E quando Jesus me alcança, eu fiquei gamado no velho. Beijava ele direto. Saía beijo e taca-lhe beijo. Jesus só me permitiu ficar 2 anos com ele. Meu pai faleceu com 43 anos de idade. Se estivesse vivo hoje, estaria com seus 65 anos de idade. Por que eu estou te falando isso? Nós vivemos uma geração que tem dificuldade de demonstrar sentimento. Pai acha que demonstra sentimento botando comida na casa. Comida é obrigação, sentimento é prazer. Ame e demonstre amor. Abrace, beije, acaricie. Eu não vou falar mais rasgado, porque culto da família não é culto para casal. Mas você está entendendo o que eu estou lhe falando? Não existe tempo para demonstrar sentimento. Agora eu me desculpe falar a verdade. Sabe por que às vezes tem casamentos que são destruídos, mulheres são traídas, ou homens são traídos, porque em vez de valorizar a branca ou a pretinha que tem em casa, fica olhando o que não presta do lado de fora e não dá valor à pérola que tem dentro de casa. E a mesma coisa é a mulher, meu irmão. Reclama da barriga do marido, da calvície do marido. Olha, quando tu era novo, tu era bonito. Agora tá difícil. Aí sabe o que o diabo vai fazer? Vai enviar uma bonitona. E me desculpe a minha ousadia, até mais bonita do que você. E vai falar: tu tá um gato, tu tá bonitão. E se ele não for firme, cai. E não adianta você vir chorar aqui pedindo para Deus livrar, se você teve o primeiro passo. Que é isso, Marcelo? Me desculpe aqui descer o sarrafo na direção de Deus na tua vida, mas é você que tem que cuidar da tua casa. Deus não vai fazer aquilo que é para você e eu fazer. Demonstração de amor é com você. Demonstração de sentimento é com você. Demonstração de alegria é com você. Valorizar o que tem dentro da tua casa é com você. Querido, não espere Deus fazer. Ah, Marcelo, mas eu tenho dificuldade, porque lá no mundo, querido, tu já deixou de ser do mundo há muito tempo. O sangue do Cordeiro está na tua vida, a presença de Deus na tua vida, poder para isso também. Como qualquer evento ou momento, Jó passou pela situação da pedra. Olha, vê, enxerga, sente. E aí eu vou lhe dizer uma coisa: ninguém está livre de sentir todos esses sentimentos. Querido, você pode receber aplausos fora, mas se na tua casa você não tem atenção, dói. Você pode estar cercado de amigos fora, se você não tiver carinho na tua casa, machuca. Jó perdeu tudo. Quem olhasse para ele, terra arrasada. O que Deus vai restaurar? O que Deus vai trazer à existência? O que Deus vai mudar? Os amigos daquela época diziam: confessa. Se fosse os amigos de hoje, eu falava: sai da igreja, larga a igreja. Aí tu foi para a igreja, o que aconteceu? Ninguém quer te ajudar, ninguém quer estender a mão. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu vi acontecer. Tive contato com esse obreiro. Fui pregar num evento. Um mendigo aceita Jesus.
Depois eu descubro que o mendigo, na verdade, era um presbítero que se afastou há 30 anos atrás, porque ele chega em casa e dá o flagrante da esposa dele o traindo, conta ao pastor, e o pastor, em vez de abraçá-lo, tira o cargo dele e fala: tu não presta para ser obreiro, vai embora. E ele fala: eu nunca mais vou colocar os pés numa igreja. Se afasta. E ele fala: nunca mais. 30 anos depois, ele escuta, sabe, aquelas igrejas com aquele alto-falante grande. Ele escutou a mensagem pelo alto-falante. Mas aonde tem a mão de Deus? Só que ele estava na parte de trás da igreja. Como é que você escuta? Se eu não entendo muito de som, mas tem os irmãos que entendem de som ali. Se o alto-falante está virado para uma área aberta para lá, ele vai abrir para lá, ele não vai abrir para trás. Só que ele ouviu atrás. Uma das partes da Avenida Brasil, vem andando seguindo a voz que saía do alto-falante. Entra da igreja todo sujo, moribundo, fedendo, e aceita Jesus. E ele começa a chorar, dizendo que ele se arrependeu, porque ele abriu mão de tudo que ele tinha, porque ele não somente virou as costas para a igreja, mas ele virou as costas para os filhos também. Porque olhar para os filhos era lembrar da humilhação. Eu sei que às vezes é difícil a gente olhar e amar quem nos maltrata, ensina, fala, direciona, mas parece que a pessoa não entende. Pior quando há deboche. O deboche é terrível, é isso que dói. Dói. Só que tem um detalhe, entenda uma coisa e me permita a minha ousadia. Se a gente virar as costas, o diabo vai continuar com liberdade dentro da tua casa e da minha casa. Deus não chamou eu e você, meu irmão, para ser tão cheio da presença dele e deixar o diabo bagunçar a nossa casa, não. Deus chamou eu e você para colocar o demônio, potestade, principado em retirada, pelo poder da presença de Deus e pela transformação através da palavra e da glória do Deus Todo-Poderoso. É isso que está sobre a tua vida. Você é instrumento para que as coisas possam mudar dentro da tua casa. Marcelo, é da noite para o dia? Não, não vou te enganar. Não, não é não. Sabe por quê, querido? Porque Deus deu liberdade. A mesma liberdade que você tem para ser usado, às vezes esse membro da tua casa tem liberdade para fazer coisas erradas também. Só que tem um detalhe, é uma briga entre a carne e o espírito. Se você der vazão ao que você está vendo, querido, você faz que nem um mundo aí, ó. Larga a tua família e vai embora. Quantos lugares aí acham que o divórcio é a solução? Querido, eu ainda creio no poder de Deus. Você não amou essa pessoa, é que nem um filho. Depois que você carrega nos braços, o sentimento é diferente. Por isso que eu falo, não abra mão do que você tem.